Hallo, hallo Leute, guten Donnerstag. Hoje a gente vai falar sobre conjunções ou sobre aqueles conectores, palavrinhas que juntam frases. Essa aula foi um pedido aí, e é um pedido que sempre rola os conectores de cada nível. Esses conectores aqui, eles são já do A1, eles são ainda do A1, tá? Hoje eu vou te apresentar quatro conectores que você vai usar bastante no A1, no seu primeiro nível de alemão, que você vai precisar para juntar suas frases. Conectores são palavrinhas super importantes quando você vai escrever uma cartinha, quando você vai falar de algum assunto, e eles marcam muito claramente se alguém domina a língua ou não, porque com os conectores você demonstra que você domina a língua, as relações entre as ideias, você consegue dizer a relação entre as ideias. Hoje eu vou falar do dann, do deshalb, do danach e do zum Schluss. Vamos aprender? O primeiro é o dann. Dann significa então. Ao pé da letra ele significa então. Não confundir com o den, que significa outra coisa completamente diferente, com e. Vamos falar hoje do dann. O dann significa então, mas quando é que eu vou usar o dann? Normalmente eu vou usar o dann quando eu tô falando, por exemplo, de uma coisa, eu fiz uma coisa, então eu faço outra coisa, né? Depois eu faço outra coisa. Muitas vezes, pra gente, se a gente fosse traduzir em português, seria uma ideia de depois. Por exemplo, ich treffe meinen Freund und dann gehe ich nach Hause. Eu encontro meu... Ich treffe meinen Freund und dann gehe ich nach Hause. Eu encontro meu namorado e depois... Então, eu vou pra casa. Então, eu vou pra casa. Ou seja, e depois, né? É uma ação consecutiva. Primeiro uma coisa, depois outra. Por exemplo, outra frase. Hat es mir erklärt und dann habe ich verstanden. Ele me explicou. Hat es mir erklärt. Ele me explicou e então eu entendi. Und dann habe ich verstanden. Uma coisa super importante é que o dann, ele vai estar na primeira posição ou na terceira da sua frase, né? Na verdade, assim, se ele estiver na primeira posição, o verbo vem logo depois dele e depois é que vem o sujeito. Por isso que eu falo, por exemplo, ich treffe meinen Freund und dann na primeira posição. Ge, verbo e ich na segunda posição, na terceira posição. Então, se o dann estiver na primeira posição da sua frase, depois vem o verbo e depois é que vem o ich, né? Não vamos falar dann ich, falso. Dann gehe ich, tá? Então, dann, verbo, sujeito. Combinado? Muito bem. E se o dann não tiver na primeira posição? Bom, então ele vai ter que estar depois do verbo, porque eu tenho ich, né? Ich, depois eu tenho ge, por exemplo, o verbo ich gehe, e aí você pode pôr o dann. Ich gehe dann nach Hause, né? Ich treffe meinen Freund und ich gehe dann nach Hause. Tem diferença entre essas duas frases? Não, você poderia usar uma ou outra sem problema nenhum, ok? O segundo conector sobre o qual a gente vai falar hoje é o deshalb. Deshalb significa por isso. E quando a gente está falando de por isso, obviamente a gente está falando de uma razão, né? Eu estou explicando a razão. Por aquela razão algo aconteceu. Uma coisa já importante de eu te dizer é que ele é sinônimo de deswegen, que você vai ouvir bastante por aí também. Deshalb ou deswegen. Eles significam exatamente a mesma coisa. Então não perde seu tempo quebrando a cabeça pensando, o que será que um significa e o que será que o outro significa. Eles significam a mesma coisa. Vamos dar uns exemplos? Ich habe keine Zeit, deshalb kann ich nicht ins Kino gehen. Eu não tenho tempo. Ich habe keine Zeit. Deshalb, por isso, kann ich nicht ins Kino gehen. Eu não posso ir ao cinema. Então, o por isso está aí conectando o fato de eu não poder ir ao cinema com o fato de eu não ter tempo, né? Dando a ideia de razão. A razão pela qual eu não posso ir ao cinema é que eu não tenho tempo. Então, deshalb, por isso. Assim como o dann, o deshalb vai ocupar a primeira posição da minha frase, e aí vem depois o verbo e depois o sujeito. Deshalb kann ich. Eu não posso dizer deshalb ich kann. Errado. Se fosse o deswegen, mesma coisa. Deswegen kann ich. Ou ele pode vir na terceira posição. Pode. Ich kann deshalb. Eu não posso por isso. Ich kann deshalb. Né? Ich kann deswegen. Pode sim, não tem problema nenhum. Pode vir na primeira, pode vir depois do verbo, sem problema nenhum. Vamos ver mais um exemplo? Hat nicht mit seinem Vater gesprochen, deshalb kennt noch nicht die Wahrheit. Ele não falou com seu pai, por isso ele ainda não sabe a verdade, ele não conhece a verdade. Por que ele não conhece a verdade? Porque ele ainda não teve a conversa com o pai.
Aqui poderia ser deshalb, aqui poderia ser deswegen. Deshalb kennt er ou deswegen kennt er. E como eu falei mais à frente ali, eu também poderia fazer o contrário. Er kennt deshalb ou er kennt deswegen. Se o sujeito está na primeira posição, o verbo na segunda e o deshalb ou deswegen na terceira. Tá bom? Então, er hat nicht mit seinem Vater gesprochen, deshalb kennt er noch nicht die Wahrheit. Depois eu quero falar sobre o danach. Danach significa ao pé da letra depois disso. É interessante que muitas vezes ele vai poder ser usado, intercambiado com o dan, né? Porque como eu acabei de explicar, o dan significa ao pé da letra então, mas muitas vezes ele vai ser usado aí no sentido de depois, né? Então o danach, ele vai poder sim ser intercambiado, ser trocado com o dan, tá? Então não se preocupe com isso, com essa diferença. Nossa, qual a diferença de dan e danach? Não, muitas vezes eles podem ser usados exatamente no mesmo contexto. Então vamos aos exemplos? Du musst zuerst deine Hausaufgaben machen. Danach kannst du spielen. Você tem primeiro que fazer seus para-casas. Depois disso, você pode brincar. Danach kannst du spielen. E se eu quisesse colocar o dann, então você pode brincar? Poderia, vai ter o mesmo sentido. Dann kannst du spielen. Assim como o dann, o deswegen e o deshalb, o danach, que a gente está vendo aqui agora, também ocupa a primeira posição da frase, depois vem o verbo, depois vem o sujeito. E claro, eu poderia fazer du kannst danach spielen, colocando esse danach na terceira posição. Mais um exemplo. Ich hatte Unterricht, danach bin ich zum Supermarkt gegangen. Eu tive aula, depois eu fui ao supermercado. Ok? Depois disso, né? Depois da aula, eu fui ao supermercado. Mesma coisa. Então, danach bin ich zum Supermarkt gegangen. Ou eu poderia dizer, ich bin danach zum Supermarkt gegangen. Sem diferença. E o último conector é o conector que significa por fim, né? Zum Schluss, né? Por último aqui na aula, zum Schluss, por fim. Então, zum Schluss significa por fim ou para o fim, né? Como vai funcionar? Vamos ver um exemplo. Ich möchte zum Schluss noch etwas zum Verfahren sagen. Eu gostaria, por fim, ou seja, ao fim aqui da minha apresentação, ainda algo, noch etwas, ainda alguma coisa, zum Verfahren, sobre o processo, sobre o... processo. Pensando em ter uma palavra melhor para Verfahren aqui. Então, eu gostaria de dizer, por fim, ainda alguma coisa sobre o processo. Aí você percebe o quê? Que o zum Schluss é para falar que estamos chegando ao fim. Por fim, eu gostaria de falar alguma coisa. O zum Schluss também poderia ter vindo na primeira posição. Nesse caso, vai acontecer como aconteceu com todos os outros que a gente aprendeu aí na frente. Vem o möchte, depois vem o sujeito. Verbo, sujeito. Zum Schluss möchte ich, blá, blá, blá. Né? Sem problema nenhum. Outra expressão, outro exemplo com zum Schluss. Das Beste kommt zum Schluss. O final vem por fim, né? Vem no final. Também é uma outra opção, tá? Para usar o zum Schluss. Mas no sentido de conector, é aí pensando por fim. Você já falou um monte de coisa e agora você vai falar o que você quer falar por fim. Espero que você tenha gostado da aula. Foram 4 conectores aí bacanas, importantes. Se você já começar a usá-los, já vai ser excelente. E tente sempre ir aprendendo devagar de conectores diferentes e sabendo como é que fica a estrutura da frase quando eles estão sendo usados, porque assim você vai aumentando a sua fluência. Porque fluência também tem a ver com conseguir conectar ideias na hora de falar. Das ist alles. Tschüss!